Esferas de luz. Soy Santana del canal Somos Luz Yo Medio BCN. Hoy vamos a hacer un directo en portugués, que será o desafio da construção da intimidade física e emocional entre os casais, com o psicólogo Hermano Trineto, que ele já deve estar aqui conectado. Então, deixa eu ver se ele já está por aqui, para mandar uma mensagem para ele e nós começarmos. Eu estou muito animado. Confesso que estou um pouco cansado, trabalhei desde o sábado. Cheguei do trabalho faz não muito tempo, correria para fazer uma coisa, outra não me deu tempo de muita coisa. Mas faz 3 meses que eu estou esperando isso daqui. Vai ser muito bonito. Vamos lá? Estão preparados? Eu estou. Vamos lá começar com tudo isso? Você realmente sabe qual é o desafio da construção da intimidade física e emocional entre os casais? Também interessantíssimo. Vamos ver aqui se ele já está. Hermano. Hermano Trinito. A ver. Ele não me aparece aqui, que estranho. Ai, vamos ver. Comentário. Buscar. Hermano. Deixa eu lá falar com ele. Pera aí um momento, hein? Hermano Trineto. Deixa eu ver. Mas por que não vai na parte superior? Vai aqui. Bom, ele já vai entrar. Já estamos aqui. Vamos lá. Eu já aceitei o convite, você tem que entrar agora. Vamos ver. Senão eu mando o convite para você, tá? Deixa eu cancelar. Peraí. Tá, cancelar. Eu vou mandar para você o convite, peraí. Cancelar. Vai. Mandei o convite para você. Aceita agora. Vamos ver, ele vai entrar agora aqui. E já começamos. Olá, Pravo. Oi, Santana. Boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá me vendo Tô bem? vendo também. Você tá me vendo? Tô. Tô Tá me ouvindo? apropriado? Tô apropriado para a gala de hoje? Tá, tá no padrão. Tudo bem Então tá bom, com gente. você? Tudo bem, tudo bem. Olha, aqui foi uma loucura na segunda-feira, porque a partir das 2, não, da meio-dia e meia foi a luz, né? Sim, E eu moro aqui em Barcelona, mas é quase na divisa com outra cidade. É bem afastado do centro agora que eu moro. sim. E o metrô não funcionava, os trens não funcionavam e os ônibus também não. Eu saio do trabalho às 5 da tarde. Acabou meio-dia e meia, deu 2h30, falei, não dá para ficar aqui, né? O negócio está um caos terrível. Aí falamos com os encarregados e eles falaram, tudo bem, vamos indo do meu trabalho até a casa são 12 quilômetros. Sim. Aí pegamos um ônibus, estava cheio, era até a metade do caminho. Ele parou 3 quilômetros depois. A partir daí, nós fomos andando, uma amiga e eu. Nós não estávamos com tênis, estava com calçado de não apropriados para caminhar. E foi, vamos andando, a gente vai ver se encontra um. Não passava ônibus nenhum, estava tudo parado. Me lembrou muito a pandemia. E passamos tipo, uns 2 quilômetros, ninguém, só gente andando, o celular não funcionava, nada. E
E ela tem pânico de carro. E estava sem semáforo, sem nada. Falei, fica tranquila. Acabei de fazer o caminho de Santiago, passei, tem uns trechos que você passa pela rodovia e tal. Aí, igual criança, pegando da mão, andando, né? Aí chegou um momento e não tinha nenhum carro de polícia coordenando as coisas. Isso era umas 3 da tarde. O horário pico aqui é quando você sai das 5 até as 8 da tarde. Eu falei, cara, se agora tá assim, aí depois de 3 quilômetros começamos a ver carros, além, alguns ônibus só iam numa direção, mas eram só 2 linhas. Chegamos no ponto de ônibus, tá cheio, isso cheio de gente. E começou a passar vários ônibus, mas só para um lugar. E para onde nós íamos não ia. Aí começamos a perguntar, depois de meia hora, eles falaram, a gente está aqui há 1h30. Eu falei, cara, por mais que venha 10 ônibus seguidos, da onde que ele sai até onde a gente está, são 5 quilômetros. Não vai dar. E o estresse, sol, você cansado, sem saber que hora que ia chegar em casa, se ia estar tudo se ia ter luz ou não ia ter, se ia ser 3 dias realmente ou não. Foi tudo muito bem coordenado. Ficamos sem luz, automaticamente ficamos sem linhas telefônicas e sem Wi-Fi. E muito estranho. Aí eu falei, olha, vamos. O nome dela é Esther. Eu falei, Esther, vamos andando, que a gente vai chegar antes. São 4 horas, a gente vai andando, em 2 horas a gente está em casa, porque vamos ficar aqui. O povo todo ainda não saiu. Não tem ônibus. Quando começarem a sair, todo mundo, isso aqui vai estar a barbárie, cheio de carro, passando, não tinha polícia. Nós fomos andando. Chegamos no final, não tínhamos o GPS, e eu mudei faz pouco tempo onde eu estou morando agora, 2 meses, 3 meses assim. Aí tem uma hora que você sai da avenida principal e entra numa rodovia. Cara, e os carros são carros, né? E uma pessoa que tem pânico de carro, que teve um acidente, adolescente, ela não entra em carro, ela tem pânico. Peguei ela na mão, ela tremia, igual criança, e eu normal, porque realmente eu não tenho muito cuidado e tudo, mas eu também tive um irmão faleceu quando eu tinha 13 anos, mas dentro de carro. Eu não dirijo, por algo será, né? Aí, mas deu tudo certo. Eu cheguei em casa às 6 da tarde. Cara, eu cheguei muito cansado. Mas eu cheguei muito. Não foi pelo caminhar, o estresse do percurso, de você não saber quando você chegar em casa e tal, mas deu tudo certo. Bom, e dito isso, eu já estava falando aqui com os seguidores. Hoje nós vamos falar sobre o desafio da construção da intimidade física e emocional entre os casais. Esse tema me fascina. Eu estou terminando de ler esse livro, que é uma bíblia, que é O Enigma de las Parejas Duradeiras, que é o Enigma dos Casais Duradeiros. Essa autora, eu falei para você que eu fui no lançamento do livro, ela fez uma dedicatória para mim, para Santana, com afeto. Ela é iraniana, ela mora aqui na Espanha já faz 32 anos. Ela tem ela tem experiência de consultório. Ela trabalha só com casais. Muito bom. E ela fez esse livro, ela tem vários livros, mas esse ela lançou ano passado. É a Bíblia das relações. Eu estou na metade, eu deixei ele porque tem... você vai lendo, você termina um capítulo, termina uma parte do livro e eu fico assim... Primeiro, porque eu me identifiquei muito com as histórias. Faz 20 anos que eu não tenho uma relação por opção. Mas você vê que os vícios emocionais da construção da intimidade física e emocional não se limita ao casal. E eu me vi em vários momentos dessa experiência que ela tem, que foi dela, mais psiquiatras e neurólogos. Para mim foi uma revelação, como quase um ano de terapia. E eu quero muito falar esse tema com você, porque eu estou numa fase, desde o ano passado, que eu estou me abrindo para uma relação. Eu fiquei 20 anos sem relação, e por opção, e muito bem, obrigado. Porque para mim, há 30 anos atrás, eu já comentava com os meus amigos e amigas o quão não tinha esse nome, quanto tóxico eram as relações da dominação masculina e na feminina, e a possessão, que o ciúmes é um sentimento de amor, nunca achei isso. Eu achei uma falta de respeito sempre, comigo. Não é dele para com ele, é dele comigo, ou ela com seu as coisas, sabe? É uma insegurança dele ou dela.
E, para mim, eu já vou te passar a palavra. Enquanto eu estava vendo a conferência que ela estava dando, aqui no lançamento do livro dela, durante todo o tempo, eu falei, cara, a base é a inteligência emocional e a autoestima. Eu deixo por aqui e eu gostaria muito que você falasse para nós o que você preparou sobre esse tema, o desafio da construção da intimidade física e emocional entre os casais. Muito obrigado. Esse é o Hermano Trineto, ele é psicólogo, mais de 20 anos, formado na Universidade da Bahia, UFBA, pode ser? UFBA. E clínica lá em João Pessoa, se não me equivoco, na faculdade ou no hospital público de lá. Eu deixei aqui na biografia todo o seu currículo, os 3 livros que ele lançou. Ele, muito generosamente, me facilitou um. Eu comprei os 3, mas estão lá no Brasil. E ele me facilitou o material para eu ler o segundo livro dele, que nós faremos uma live no mês que vem, é o seguinte. Então, fala pra gente, irmão, o que é o desafio da construção da intimidade física e emocional entre os casais? Muito obrigado. Hare Krishna. Obrigado, Santana, pela oportunidade mais uma vez. Pois é, né? Esse é um tema muito atual, muito relevante, porque qualquer comportamento humano, Santana, a gente precisa entender o comportamento dentro de uma perspectiva sócio-histórica, né? Então a gente não tem como desconsiderar o contexto sócio-histórico da modernidade ou pós-modernidade que vivemos hoje e de como os vínculos, as relações afetivas vão sendo constituídas dentro desse modelo, né? Então já tem muitos autores, muitos estudos mostrando que cada vez mais, pelo próprio desenvolvimento da sociedade, da mudança da forma de comunicação, da forma de interação das pessoas, que hoje em dia é tudo mais instantâneo, tudo mais efervescente, tudo mais impactante, digamos assim, as relações sociais ficaram cada vez mais assim, mais fragilizadas ou mais descartáveis, né? Por quê? Porque hoje em dia o acesso ao mundo se ampliou muito, né? Quando a gente era jovem, você deve ter a minha faixa etária, assim, quando a gente era Sim. jovem, quando a gente se interessava por alguém, por exemplo, pelo menos assim a minha experiência, a gente se limitava muito ao nosso bairro, talvez a um bairro vizinho, conhecer alguém, no máximo conhecer alguém dentro da cidade, né? E hoje em dia não, com o advento da internet, das novas tecnologias de interação, comunicação, hoje a gente tem acesso ao mundo todo. Então a possibilidade da gente conhecer mais pessoas aumentou, né? A Sim. possibilidade da gente se vincular nessas relações aumentou, mas, embora as tecnologias de informação ela tenham um lado positivo, um lado importante que pode facilitar o contato entre as pessoas, porém, ao mesmo tempo, ela traz um pouco dessa perspectiva ou dessa cultura do descarte, da coisa muito frágil, da coisa que não se sustenta, porque hoje em dia nós temos muitas facilidades de interação. Então, dentro dessa perspectiva, né, eu lancei o tema de hoje colocando o ponto do desafio. Então, por que é desafiante se relacionar hoje em dia? Então, é desafiante no primeiro momento pela perspectiva sócio-histórica que a gente vive, como eu coloquei aqui, da efervescência, dos amores líquidos, né, como já foi sinalizado aí por muitos autores, estudiosos contemporâneos, onde a capacidade de vinculação mais constante, mais substancial, ela vai sendo muitas vezes perdida, ela vai sendo desvalorizada em detrimento da capacidade da gente se vincular de outras maneiras, né? Até porque na nossa cultura também, dentro de um sistema sociocapitalista, a gente confunde muito o aspecto da qualidade e da quantidade. Então a gente acha, por exemplo, que ter uma vida afetiva ou ter uma vida sexual Qual significa ativa? você se relacionar com o máximo de pessoas possíveis. Na verdade, não é a quantidade que define
a natureza ou a qualidade de uma relação que a gente estabelece com uma pessoa. Mas o que define é o vínculo, é a qualidade com que a gente se vincula ao outro, né? Então, é um desafio, né? No primeiro momento, eu poderia colocar dentro desse contexto sociocultural que a gente vive. Do ponto de vista relacional, do ponto de vista humano, um outro aspecto que a gente não pode desconsiderar é que quando a gente se relaciona, quando a gente inicia uma relação afetiva, a gente traz todo um background, toda uma carga de experiências da nossa vida pessoal, né? De coisas que nos marcaram na infância, tanto do ponto de vista positivo como negativo, de modelos de relação, né? Que acabamos internalizando, né? Modelos que podem ser funcionais ou disfuncionais sobre determinados aspectos. Então, cada um chega com uma bagagem e também chega com uma referência do que seria um melhor modelo de relação afetiva. Ainda que esse modelo, como eu coloquei, ele possa ser disfuncional sob muitos aspectos, mas a própria pessoa não percebe essa disfuncionalidade. Então a gente lida com esse encontro entre pessoas que chegam, cada um com a sua carga de experiência vivida, cada um com o seu modo de relação, cada um com o seu modelo de relação que considera mais adequado, e também, algo muito importante, cada um chega com as suas próprias cicatrizes e frustrações de relações anteriores. Né? Porque provavelmente, né, excetuando a primeira relação, o primeiro namoro, né, na medida que você vai envelhecendo, vai amadurecendo, a tendência é que você chegue com um acúmulo de experiências afetivas anteriormente vividas. Né? E aí, quando a gente encontra alguém, toda essa bagagem ela vem à tona. Né? Então, muitas vezes a gente vai desenvolvendo mecanismos inconscientes de interação com o nosso parceiro, com a nossa parceira, onde a gente vai, ao menor sinal de um suposto problema, uma suposta dificuldade, adversidade, algo que a gente não gosta, a gente começa muitas vezes a desenvolver estratégias ou defensivas ou de ataque em relação à pessoa que a gente está se relacionando. Então, estou trazendo isso para colocar que, num primeiro momento, a gente muitas vezes não está se relacionando com aquela pessoa. A gente está se relacionando com construções que a gente traz de outras experiências e que se atualizam naquela pessoa que está ali na nossa frente. Ou seja, muitas vezes a gente projeta no outro, né, as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos receios, numa pessoa que a gente está ainda a conhecer. Então isso atrapalha muito a relação, né? Um outro fator importante é que no início, né, o processo de apaixonamento, encantamento, que é um processo normal, natural, esperado de vinculação afetiva, esse processo é importante, é necessário, mas ao mesmo tempo a paixão é um processo que faz com que a gente não enxergue o outro como esse outro é de fato, né? Essa capacidade da gente poder enxergar e poder começar a vislumbrar quem é essa outra pessoa que está diante da gente, isso vai chegando com o tempo de convivência, né? Vai chegando a depender do nível de maturidade de cada pessoa envolvida. Então, com o passar do tempo da convivência, a paixão, que é muito bom, né? Não é que a paixão seja ruim, é bom se apaixonar, é bom viver a experiência, e ela é um mecanismo de vinculação também. A paixão ela vai cedendo espaço, né, para esse processo de desconstrução dessas idealizações que a gente faz do outro, e a gente começa a se deparar com o outro como ele de fato é, tanto nos seus aspectos positivos como também nos seus aspectos negativos. Então veja que se encontrar e se relacionar com alguém não é uma coisa tão simples, né? Quando a gente busca um relacionamento, uma vinculação de fato, né? Por quê? Porque tem uma série de variáveis que estão envolvidas que fazem com que muitas vezes a gente leve tempo para a gente se situar com quem a gente está se relacionando e para que a gente comece a se relacionar de fato com aquela pessoa que está
diante da gente. E aí, em toda relação afetiva, nós temos vários níveis de relação. Na live de hoje eu escolhi falar desses dois níveis, né? Uhum. O aspecto Físico e emocional? e emocional, né? Mas a gente tem também o aspecto da espiritualidade numa relação Uhum. afetiva, né? Tem outros aspectos que podem ser abordados. Mas eu escolhi esses dois aspectos porque talvez sejam os aspectos mais proeminentes que aparecem na nossa cultura Uhum. contemporânea. E aí eu queria falar um pouquinho do aspecto é, físico, né? Uhum. Que as pessoas muitas vezes é, confundem intimidade física, né? Com o fato de você se relacionar com muitas pessoas fisicamente, né? Uhum. Então eu percebo, Santana, que existem também muitos conceitos errôneos, muitas deturpações, porque intimidade física, né, não é necessariamente sexo ou Carnal. sexualidade, Uhum. né? Na verdade, o sexo é apenas um aspecto da sexualidade, né? Uhum. E ou uma outra confusão que faz é achar que sexo ou sexualidade é penetração. Então não é, Uhum. né? Sexualidade é uma dimensão muito mais ampla Muito mais que ampla. envolve uma série de comportamentos, né? Da ordem da esfera sexual, mas que também inclui intimidade, conexão, respeito à diferença do outro, né? Sentir-se à vontade com o outro, sentir-se cuidado, protegido, né? Tudo isso está dentro do escopo, do âmbito da sexualidade, onde a atividade sexual pode estar incluída ou não, né? Então, Uhum. às vezes, você pode ter casais que, por alguma questão de saúde, por alguma questão circunstancial, por questões até emocionais, são casais que podem não ter uma atividade sexual muito intensa, muito regular, mas eles podem viver algum nível de sexualidade, Uhum. no sentido de que há um contato, há um carinho, há uma aproximação, há um sentimento mútuo de acolhimento um do outro, certo? Uhum. Então isso também ele está dentro do âmbito da sexualidade. Então acho que o primeiro ponto é a gente entender que intimidade física não é sexo apenas e que sexualidade não é sexo Sexo. apenas ou penetração, Atração. tá? Então Uhum. é muito importante. Então o que a gente vê hoje em dia, né? Eu também trabalho na área de saúde pública e a gente acaba trabalhando também com vários públicos, com muitos jovens, e a gente observa assim que muitos jovens tendem a confundir aquele aspecto que eu coloquei anteriormente da quantidade da Verdade. qualidade. Então, eles acham que para ter uma vida sexualmente ativa, para ter uma vida é, afetiva, ativa, eles precisam se relacionar com muitas e muitas pessoas ao mesmo tempo. E muitas vezes isso acontece, mas nem sempre isso é garantia de haver uma intimidade física ou sexual, tá? Então você pode, né, já ouvir relatos, já acompanhei casos de pessoas que às vezes até criam um ciclo vicioso Uhum. em torno dessa questão da sexualidade, Sexualidade. desenvolve uma compulsão sexual, tem vários parceiros, várias parceiras, e se sentem completamente assim, é, desconectados com essas pessoas, né? Principalmente após o ato sexual. Isso é muito comum, é um discurso Uhum. recorrente, né? Homens que relacionam com garotas de programa, né? Que escolhem também, né? Existe hoje uma discussão dentro da construção do modelo de masculinidade de homens que às vezes evitam relações afetivas mais duradouras, mais próximas, ou até o próprio modelo do casamento, em Uhum. detrimento a relação sexual mais livre, mais descompromissada. Então, tem muitos homens que conseguem dar conta disso, conseguem viver esse tipo de vida e aparentemente não se sentem frustrados ou parecem estar bem, mas muitos homens relatam exatamente o contrário, que após cada encontro, cada Uhum. atividade sexual, eles se sentem distantes, desconectados dessa pessoa. Uhum. Então, a intimidade física, como eu coloquei, ela passa
muito também pela necessidade da pessoa se conhecer, né? Conhecer também o próprio Exato. corpo, conhecer as demandas que ela tem, né? Conhecer Sim. as limitações, conhecer os potenciais que ela tem, né? Uhum. Ter um nível de intimidade consigo mesma, né? Que aí isso varia muito, porque tem pessoas, eu conheço mulheres, homens que, por exemplo, não tem uma construção de uma Uma intimidade com o próprio corpo, intimidade com o seu né? corpo. Não Exatamente. tem, não conhece, Não tem. não entende muito bem os seus impulsos, os seus desejos. Uhum. Isso, em algum aspecto, pode ser algo problemático, porque muitas vezes você vai vincular a sua vida sexual, a sua sexualidade apenas à relação com uma outra A pessoa, pessoa. né? Então, isso, já ouvi relatos de pacientes que falam isso, que eles não sentem vontade, ou não aprenderam, ou não foram estimulados Uhum. a esse com relação ao próprio corpo. E aí, quando vai obter algum nível de satisfação sexual, ou vai ter algum nível de intimidade, ou exercício de sexualidade, isso está muito dependente da relação com o marido, com o namorado, etc. Uhum. Então, a intimidade física, ela passa também muito primeiramente por essa capacidade de você reconhecer o seu corpo, de entender o que é que Uhum. você gosta, o que é que você não gosta, e a capacidade de conseguir assumir isso, né? E conseguir transmitir isso para o seu companheiro ou para a sua companheira, né? Uhum. Então a gente tem mais ou menos três passos aí importantes, que é aprender a lidar com o próprio corpo, Uhum. reconhecer isso para você mesmo e conseguir transmitir isso, né? Para o outro. Para o companheiro ou para a própria companheira, Uhum. tá? Porque, Santana, existe a ideia de que, por a gente viver numa sociedade hoje extremamente liberal, né, em relação à sexualidade, Uhum. uma ideia que é errônea, é muito errônea, de que o fato das pessoas falarem sobre sexo, ou terem mais relações, né, que elas serão necessariamente mais realizadas. Isso é um equívoco. Uhum. Existem muitos Total. preconceitos ainda. Muito Total. preconceito desse tema da sexualidade. Uhum. Existe muita culpa, existe muito Uhum. desconhecimento. Sim. E as pessoas acham que simplesmente a sexualidade é uma energia que pode ser usada de todo jeito, quando não Uhum. é, né? É uma das Exato. energias mais Mais forte. poderosas que existe, Uhum. mais É a fortes, criação. É a né? criação, né? Exato. E é necessário que a pessoa aprenda a lidar com isso de uma forma que seja Uhum. construtiva para ela e para o parceiro ou a parceira dela, ao invés de ser um artifício que seja destrutivo. Né? Porque o Uhum. campo da sexualidade na sua manifestação mais destrutiva, a gente está vendo aí crescendo vertiginosamente, Sim. através de Sim. corrupção sexual, através de Uhum. pornografia, através de tráfico sexual de mulheres, tráfico sexual de Sim, sim. crianças, Uhum. estupro. A gente tem um campo muito aberto, tá bom? Uhum. Talvez a gente possa ficar. Eu vou parar um pouco sobre a minha fala aqui no campo da intimidade física, antes da gente entrar Física. na intimidade emocional. Que aí, se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, tá? Nossa, muitos. Olha, para começar, essa história que você tá, esse seu relato, ele é perfeito porque a sexualidade, por mais que as pessoas acham, e hoje em dia se fala muito, as dúvidas são as mesmas de faz 30 anos atrás, quando eu era adolescente. Hoje tem muita informação, mas as pessoas continuam completamente com vergonhas. E há casais que continuam assim, principalmente nessa mentalidade, nessa estrutura machista que nós temos. Somos todos machistas, viu? Essa Sim, história de que só é machista, que eu não sou machista. Então, você não vive nesse planeta, você não vive nessa realidade. Porque se você. Há mais de 3.000 anos a estrutura é patriarcal e é machista, somos todos machistas, somos todos racistas. Uma coisa é você não estar de acordo com isso, você ser consciente, você se reestruturar.
Então, falando nesse tema, é muito triste ver. Hoje eu estava falando com um companheiro de trabalho sobre isso, sobre sexo. Ver como as pessoas ainda, principalmente os homens, não conhecem, acham que a sua sexualidade se resume somente no seu pênis. E as mulheres, muitas ainda têm muita vergonha. Esse prazer que você está falando que as pessoas não se conhecem, muitas mulheres não conhecem sua própria vagina. E os homens menos. E é preocupante porque, ao mesmo tempo, esse vício que você estava falando, que as pessoas têm no sexo, não é no sexo, é na pornografia pela dopamina, que é muito rápida, e cada vez mais, olha é que agora eu não me lembro qual foi o estudo onde eu vi isso, mas eu vejo muitas conferências e podcasts falando disso, que cada vez mais se faz menos sexo. Sim, Porque as pessoas se limitam à masturbação pela dopamina. É muito mais fácil, é muito mais prazeroso, você é muito mais rápido e mais ágil, e ali você libera tudo. É só você e o monitor da televisão ou do celular. E me assusta, porque você estava falando uma coisa aí muito interessante das pessoas que hoje em dia está se tendo mais acesso e está se falando mais. Não, não é isso para você, sabe o que, que é? Na minha percepção. Está vindo mais à luz. As mulheres estão se valorizando mais, mais que valorizar, estão tendo consciência e estão tendo espaço para falar, eu estou sendo violentada. Eu fui sim. violentada. Na nossa época de adolescência, nós que nascemos dos milênios, nascemos nos anos 80, anos 90, uma mulher quando ia a uma delegacia, a primeira pergunta, que roupa você usava? Sim. Sabe? E eu acho isso muito interessante. Eu estava pensando por um outro lado, mas você veio dessa parte, eu achei perfeita, porque os anos passam e as dúvidas e as frustrações continuam a mesma. E agora voltando para esse pro tema da intimidade, eu achei perfeito o que você colocou, que não é só uma intimidade física, não se resume ao sexo, à relação carnal. E o sexo não é só penetração. E cada vez mais as pessoas continuam achando isso, porque vêm, não se informam. A informação que eles têm são dos filmes pornô. E Sim. filme pornô é penetração. Eu, por exemplo, eu sou consumidor. Eu adoro transar vendo filme pornô. Com meu parceiro, com a pessoa que eu tiver ali. Para mim me faz bem. Mas eu sei que aquilo ali me excita. Mas acabou, acabou. Eu não trago isso para o ato sexual. O ato sexual é ele e eu. Ou dois Sim. e eu, dá igual. Somos nós ali. Aquilo ali é uma chave para a sexualidade. E, e o O tema problema que é você quando, está. desculpe Fale. interromper você, Sim. mas só um comentário em cima da sua fala. A Uhum. questão que a gente vê do ponto de vista clínico não é o fato de usar ou não usar pornografia, porque pornografia é uma Uhum. coisa que na nossa época existia, né? Sempre existiu, né? No Era sentido de escondido. Lembra na locadora? sim, era uma Era um coisa lugar mais reservada, escondido, né? era uma coisa proibida. A questão que hoje se discute é como o acesso a esse tipo de conteúdo Exato, está cada vez mais irrestrito, né? Tá exato, cada vez mais livre, exato. e o fato da pessoa substituir a atividade Uhum, sexual que possa ter com o parceiro ou pela parceira pelo uso da tela na pornografia. Esse é o exatamente. grande dano, né? Porque isso aí, como você colocou bem, a neuroquímica da dopamina, Uhum, isso vai fazer com que o sujeito entre no nível de escalada de consumo que se uhum. assemelha E muito a vai. esses mecanismos, né? Da Exato, dependência química. Então, esse é o problema, exato, né? exato. Tanto que um dos critérios diagnósticos dentro da clínica, né, tanto na psiquiatria, na psicologia, para a gente pensar na possibilidade de um transtorno, porque não é todo mundo que consome pornografia que vai ter um transtorno, mas um Uhum, dos critérios relevantes é a recorrência e a intensidade exato. de consumo Uhum, durante uma determinada faixa de tempo. uhum. Né? Então, quando aquilo começa a trazer um prejuízo para a vida social, para a Social. vida pessoal da pessoa, para a vida relacional, quando a pornografia vai substituindo gradualmente a atividade regular sexual que ele poderia ter com a parceira, com o parceiro,
Então isso vai sendo danoso para a vida da Uhum, pessoa. uhum. Exato. E outra coisa, é quantos casais, Prabhu, as nossas mães, e esse é um tema bem forte, e hoje em dia continua. Muitas mulheres casadas continuam fazendo sexo por obrigação. Sim, Nós falamos sexo por obrigação, mas são violentadas todas as noites. sim, Isso é muito preocupante. E aí entra o desafio da construção da intimidade física, porque sim, são homens pouco instruídos, mulheres também, estou falando instruído assim emocionalmente, tá? Não é cognitivamente, emocionalmente. E eu acho que aí é o ponto, a dificuldade dessa construção, porque são adultos infantilizados sim. que jogam esse role, agora não me sai a palavra, esse jogo da dominação e extrapola o sexual e vai para o emocional, porque as pessoas cada vez mais têm mais acesso a se relacionar, mas ao mesmo tempo não têm paciência e não têm comprometimento. Quando eu fui ao programa First Date aqui, que me voltaram a chamar de novo para o São Valentim, que foi em fevereiro, eu não fui, e me chamaram agora, essa semana. E eu estou esperando marcarem a data, até o verão daqui eu vou participar. Quando eu fui assim, primeiro que eu não achei que ia encontrar o amor da minha vida ali, que é um show. Eu fui para participar e para ninguém, quem não é visto não é conhecido. E também porque eu estava num processo, recente tinha saído da última crise depressiva forte, e minha autoestima estava no chão, e eu me senti bem, porque foi um convite e tal, e fui. E já que eu fui bem, me preparei e tal, falei para eles que ia demorar um tempo e tal, mas eu fui na intenção, eu vi poucas coisas dos programas e tal, mas vi que era aquela coisa ali. Eu falei, bom, aí entra o que você estava falando da paixão. As pessoas não sabem a diferença da paixão e do amor. Sim. A grande maioria. A paixão é maravilhosa. E eu também não sabia, viu? Faz pouco tempo. É, a sociedade vende que as músicas, primeiro, que as músicas de amor são uns desamores que eu nunca vi na minha vida. De amor aí não tem nada. É um sofrimento, é uma possessão, é uma toxicidade terrível. E eu lembro que as pessoas falavam, várias conferências que eu assistia, vários documentários falando do amor e da paixão que era diferente. E eu não. Olha e olha que eu me considero uma pessoa informada, mas eu mesma não. Até faz uns 4 anos, eu não sabia a diferença há 3 anos. Sim. E na hora que eu parava, pensava, falava, mas como que é? Porque está tão condicionado na nossa mente que o amor romântico, que é a paixão, que é a relação, e tanto, nos venderam tanto que somos meia naranjas e precisamos da outra meia naranja para ser feliz. Uhum. Mentira. Somos uma pessoa completa, com as nossas luzes e com as nossas sombras. E cada vez mais, eu inconscientemente tenho, e a vida está me demonstrando, é, que desde a minha adolescência eu tenho um fio condutor que me conduz. Errei muito na minha vida em vários aspectos, mas esse nunca. De que essa realidade não é a boa. Essa realidade que a gente vive não tá bom, não tá certo. E você se habituar a isso é o pior que tem. E para mim, hoje em dia, eu tô aberto a ter uma relação pelo seguinte fato, de que eu tô me amando. Pela primeira vez na minha vida. E uma coisa que fala aqui no livro é o seguinte, o que você trouxe tão bem dessa construção, desses 3 passos, que é você se conhecer, né? Você se conhecer o seu corpo e depois você transmitir isso para o outro. Como é que você vai? Primeiro de tudo, uma coisa que isso eu sempre digo, como é que você vai botar a sua felicidade na mão dos outros? Sim. Você é responsável pela sua felicidade. E você é responsável pelo seu amor. E também não aceite ser responsável pelo amor do outro. Por isso que eu deixei de ter relação, porque todos vinham colocando aquela coisa nas minhas mãos. Falei, não. E não é que não, nesses 20 anos eu não tive.
opções. Sim, mas era a mesma coisa. Eu falei, cara, não dá, não. Se amar é isso, eu prefiro estar solteiro, sozinho nunca. Como eu bem falei no programa, eu já te devolvo a palavra. Mas agora, eu tô numa fase que, pra mim, é, eu sei que amando, eu sou o melhor ser humano. Por isso que eu tô começando a me amar e é uma construção. Mas quem vier pra mim tem que se amar. Não venha esperando encontrar amor em mim se você não tem. E outra coisa, Prabhu, eu estava vendo isso conversando com a minha amiga hoje, que a autoestima é a base da gente ter uma relação, uma construção de relacionamento. E eu não quero mais migalha de amor. Eu não estou falando da parte de relação romântica, eu estou falando de relações com seres humanos, com família, com Claro. amigos. Eu não quero mais na minha vida. Porque eu fui o primeiro a abrir essa porta, e agora estou botando a minha experiência, já te devolvo a palavra. Gente, relação é com você primeiro. Você tem que se valorizar, você tem que se amar e você tem que se conhecer. Porque se você não sabe o que você pode ser a sua melhor versão e conhecer, sobretudo, as suas sombras, é muito difícil você se relacionar no geral. Essa construção física, já vamos entrar no emocional. E aí, eu estou tendo a conclusão, que você pode dizer se eu estou indo no caminho certo ou não, de que, cara, fica mais fácil porque você se conhecendo, você construindo a sua autoestima, que é muito difícil, porque o mundo está feito para você ser servil, você ser servil, você não se amar porque é feio e é pecado, fica mais fácil, porque aí você não vê essa dificuldade que a gente está falando, de você se conhecer e conhecer o seu corpo, e depois transmitir isso para o outro. Se você se conhece, pelo menos você tem a percepção de que o que você vive não é bom, você busca isso, igual no meu caso, que eu estou com a terapia há 1 ano e meio, que está maravilhoso, e obrigado pela Luciana, que ela é ótima. Quando você encontra alguém, você quer alguém que te aporte alguma coisa, porque estar por estar, aí você mesmo não quer, Sim. não é? Então, eu queria te fazer uma pergunta nisso. Por que as pessoas continuam jogando a felicidade na mão dos outros? Nas Esse é um relações ponto muito de positivo. casal. Nas relações de Sim, casal. sim. Porque, na verdade, nós sempre criamos uma expectativa, né, de Uhum, que vai aparecer uhum, alguém que salve, alguém que nos cure, alguém que não exato. coloque no colo o tempo todo. Uhum, Quando, na verdade, amar significa compartilhar, né? exatamente, perfeito, perfeito, Tem um autor perfeito. junguiano, Uhum, James Holly, que ele tem um livro chamado O Projeto Éden, que ele vai sim. falar justamente dessas dinâmicas nas relações afetivas e dessa Uhum, tendência, né, do ser humano de colocar uma responsabilidade que é dele habilidade, que é nas dele, mãos exato. das pessoas, Exato. né? É Uhum, claro que quando a gente tem alguém, né, partindo da premissa que o amor é um compartilhamento, cimento. é claro Exato. que nós também, em um nível, podemos contribuir para o sucesso do nosso parceiro, da nossa parceira, para que ele fique bem. A Exato. gente pode criar na relação uma cultura de apreciação mútua, ajuda mútua, ao invés de competitividade, Exato. né? Então, Exato. Exato. esse ponto é algo que não é muito valorizado na nossa cultura, porque a gente vive uma cultura de muita egocentricidade e competitividade, Exatamente. né? Uhum. Então, às vezes, a gente vê homens feitos, adultos, Uhum. que são verdadeiras crianças, né? São Criança. muito infantilizados Exato. e eles se colocam Exato. muito nessa condição de ter uma Exato. esposa, uma companheira que se Que relacione é um com ele da brinquedo. mesma forma Que é um como a mãe se brinquedo, é o relaciona. carrinho. Né? Não é um ser É, humano. Ela não pode, desculpa te interromper. Eles não. E é preocupante, viu, Prabu? A quantidade de, de seres humanos do sexo masculino, essa infantilidade emocional que vem desde a criação. E eles não têm, e mulheres também, viu? Mas mais os homens não têm esse desenvolvimento
desenvolvimento na criança, na criação, de se relacionar com o outro, de abraçar, de dar beijo, de emoções. Aí quando vai ter uma relação, eles não sabem realmente. Sim. Não Não sabem, porque sabe eles não porque não tiveram a foram. base. Exato. Não sabe porque não foram estimulados a esse exercício. Exatamente. Ao contrário, isso é depreciativo. Ou seja, não beija, homem não beija, homem não chora. Desculpa, E aí, continua. Santana, tem um ponto importante, já que você colocou isso, é que existe também algo muito opressivo na masculinidade dos próprios homens também, né? Exato, Porque a gente sabe exatamente. que o machismo, tudo isso que a gente vem falando, tem um Exatamente. efeito opressivo nas mulheres, na sociedade como Uhum, um todo, mas muitos homens também são frutos do exercício de uma masculinidade tóxica sobre eles, né? exatamente. Principalmente homens que não se coadunam muito com o perfil do homem machão, do homem Uhum, grande, forte, truculento. exato, Porque tem muitos homens exato. que não se coadunam com esse perfil, né? Uhum, E aí muitas vezes esses homens são oprimidos, às vezes por outros homens e pelas próprias mulheres também, porque não se coadunam com esse perfil. E aí se fecham, né, numa casca, numa ostra, e têm dificuldade de se expressarem emocionalmente, né? Então, assim, a intimidade emocional, eu diria que ela, na verdade, é a base até para a intimidade física. Porque uhum, se você está num processo de autoconhecimento, se você está bem, se você está tentando, pelo menos, se ajustar emocionalmente, isso vai fazer com que você diminua, né? Que você, assim, restrinja um pouco essa capacidade humana de projetar tudo no outro, né? De querer que o outro é, aceite tudo que a gente quer, ou de querer uhum, conformar o outro à sua própria necessidade, exato. né? Olha, uma coisa que você falou aqui é mega interessante. Da, é, um dos pontos aqui do livro que eu amo é o respeito mútuo e a valentia de aceitar e respeitar as diferenças, valorar os talentos Sim, e fortalecer as qualidades. Olha que lindo! Fala pra sim, você que esse livro, cara, isso pra Bo, tem uma competitividade tremenda de pessoa para pessoa, tá? Mas no relacionamento, se uma mulher é mais sucedida bem sucedida que o homem, aí o negócio já ferra. Ele já se sente humilde, porque aí entra, um já se sente menosprezado, porque essa estrutura machista fala que ele tem que ser o provedor, não a sim, mulher. E se a mulher provém mais financeiramente, ele se sente frustrado. Olha que terrível, frustrado e amargurado. E joga suas frustrações fisicamente, batendo nela ou não deixando. Por isso muitos não deixam estudar. Olha que coisa triste. Estudar, profissionalizar, já automaticamente muitos, as mulheres acabam ficando grávidas sem querer, porque a gravidez e ter filho é uma forma da não evolução da mulher, porque muitos veem que ela é uma inimiga, porque ela é um ser humano mais emocionalmente mais estruturado, mais inteligente. Olha que... E aí começa a jogar isso. Olha que complexo. Fala um pouco pra gente sobre isso, por favor. Na clínica, a gente vê muitos casos, por exemplo, de mulheres Uhum, que elas fazem o percurso esperado na uhum, primeira etapa da vida delas, uhum, né, de casar, de terem filhos, de assumir as responsabilidades domésticas. O homem faz o percurso esperado de ser o provedor financeiro da casa, como você colocou bem. Então, isso é um programa, é um projeto social. uhum, Não é que isso por si só seja um problema, Santana, uhum. mas a vida não é só isso. A Claro. gente não pode restringir o desenvolvimento de uma mulher ou o desenvolvimento do homem unicamente a capacidade da mulher ser só mãe, dentro Exato. dessa perspectiva, e o homem Exato. ser só o provedor, Provedor. né? Somos muito mais que Então, isso, pelo amor de Deus. isso é um projeto social. Então, muitos homens e muitas mulheres seguem esse caminho. E aí, o que é que acontece na segunda etapa da vida, né?
que é conhecida muitas vezes como a crise da meia-idade e tudo. Uhum. A Muitas vezes essas nossa, né, mulheres Pravô? elas não, como A nossa, né? isso, a gente também Eu pode não falar, tive. mas Eu não tive nem dos 30, não tenho dos 40. Tô louco para chegar nos 50, que eu vou ser um ser humano tão melhor. Continua, desculpa. E aí? então, assim, muitas vezes, quando essas mulheres já cumpriram mais ou menos essa etapa inicial, os filhos já estão mais ou menos encaminhados e crescidos, elas sentem a necessidade de resgatar coisas que elas não viviam, Exatamente. né? E uma dessas coisas é a formação profissional, a formação acadêmica. Exato. E aí muitas delas vão estudar, vão fazer uma universidade e tudo. E o que é que acontece? Muitas vezes o homem, ele não faz a leitura adequada de que aquilo não é só uma questão, Financeira. trabalhar para ter mais dinheiro. Não Não, é é isso. para É uma ser produtiva, necessidade, útil. é uma necessidade psíquica que ela está tendo Exato. de realização, né? Que tem a ver com o desenvolvimento dela dentro do seu caminho de individuação. Então, muitos homens não conseguem fazer essa leitura e criar um ambiente, uma condição adequada para que ela possa realizar esse projeto. Eles sentem muitas vezes como uma afronta. E às vezes até se questionam, mas qual é a necessidade de você trabalhar? Eu não já estou mantendo a casa, não já estou Sim. tudo organizado. Qual Uhum. é a necessidade disso? Então, muitas vezes o casal, isso vale tanto para o homem como Uma para a mulher, mulher, né? Muitas vezes o exatamente. casal Uhum. não entende que às vezes o parceiro ou a parceira está fazendo um movimento novo, porque às vezes é uma necessidade psicológica de realização, de completude. E aí isso às vezes cria uma cisão, uma rixa dentro da relação. Né? Então eu já vi alguns casos de casais que, com família, tudo estruturado, filhos, se desfazerem, porque muitas vezes o casal não soube lidar bem Exato. com a mudança de um dos cônjuges em relação a alguma necessidade que precisava vivenciar e que talvez o seu parceiro, a sua parceira não conseguiram acolher devidamente. E outro ponto que eu queria que você falasse para a gente é o seguinte: é o compromisso e dedicação de priorizar. Olha que palavras lindas, o compromisso e dedicação, porque relação é isso, gente. De pai com filho, de filho com pai, de amigo, no trabalho. Você tem que se comprometer, porque se você não se compromete com aquilo, é difícil se relacionar comigo mesmo. A gente não sabe o que nós vamos fazer amanhã. E o outro, o ser humano, por isso que a comunicação tem que ser direta, fluida, e mais que você saber verbalizar, é saber escutar, Sim, né? A escutativa, a escutativa é muito interessante. Não é escutar já pensando no que vai responder. É parar e ficar assim, olha, ouvir o que o outro está dizendo, na entrelinhas. E, e além de priorizar esse vínculo, sim, isso que eu queria que você falasse pra gente, dessa priorização desse vínculo, porque na parte da. Quando você começa com a paixão, você tem o vínculo, ainda que seja sexual, que começa por aí ou não, mas aquele vínculo de que você quer estar com a pessoa, tudo tá bem ali. Esse vínculo não pode ver. Não estou falando da paixão, que a paixão com o tempo você vai ir, mas esse vínculo, essa vontade, a paixão passa depois de 6 meses, um ano, 2, como muito. Mas essa vontade do outro, vontade de estar com o outro, tem que ser mantida através, acho eu, aqui pelo que eu vi, desse compromisso e dedicação. Você tem que se dedicar. Primeiro, você tem que se dedicar a você. Por isso que eu acho que a terapia é básica, devia ser obrigatória para as pessoas. Fazer terapia, você tem que se conhecer. Porque, olha, eu ouvi um vídeo da Mônica Martelli, que é uma atriz brasileira, ela falou uma coisa perfeita. O mundo está sendo dividido, e assim, das pessoas que fazem terapia e das que não fazem terapia. Cara, é muito grande. É muito grande a diferença. Então, e tem uma. Já vou te devolver a palavra. E tem um autor não, ai, como é que é o nome dele agora? Eu não lembro, não sei que Lewis. Ele tem um podcast, tem mais de 1 milhão nos Estados Unidos e tal, no Instagram. E ele sempre buscava
meninas problemáticas, no sentido de que ele dava, dedicava, ele era muito certinho, correto e tudo e tal, e queria fazer terapia desde sempre. E elas, não, imagina, isso não tem jeito, tá? Mas ele terminava com essa, ia com outra e buscava o mesmo, porque ele queria salvar aquela menina, aquela coisa, ele se achava um salvador. Até que ele parou e se viu, eu achei aquilo tão maravilhoso, ele parou e se viu e falou, não, por que eu só atraio pessoas, meninas, nesse sentido, que não querem se comprometer? Porque ele tinha uma boa base, porque ele fez terapia durante muito tempo e falou, cara, eu quero primeiro, antes de chegar nessa loucura toda da paixão, vamos ver se nós somos realmente compatíveis, vamos fazer terapia para a gente ver? Olha que coisa legal. Muitas não queriam e terminavam por isso, olha que loucura, porque ele queria fazer terapia. Até que ele conseguiu encontrar uma pessoa, antes de encontrar essa pessoa, ele pegou e, e se deu conta e falou, cara, não, eu acho que o erro está comigo. Porque entra mulher, sai mulher, entra mulher, sai mulher, entra mulher, sai mulher. A coisa é igual. Olha que por isso que é bom, né, você fazer terapia. Aí ele se analisou e falou, não, tá comigo, eu tô buscando fora uma coisa que é dentro de mim, um vazio que é meu, né? Sim. E a autora também de outro livro, que eu não lembro, que estava fazendo o direto com ele, falou, cara, que coisa legal, né? Você ter essa consciência de se comprometer. E aí eu dei uma volta tudo, agora eu lembrei. Quando eu fui no programa, eu não estava esperando nada, mas falei, cara, se eu encontrar alguém que vale a pena, eu vou me comprometer. Mas as pessoas não querem ter relação, mas não querem se comprometer. Como é que é isso, Prabhu? De tudo isso que eu falei, o que você acha que você tem para trazer pra gente? Desculpa que eu tô falando demais, mas é que me emociona, tá? Vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Aqui é um bate-papo mesmo Isso. e você contribui com a sua experiência, eu contribuo com a minha. Ninguém aqui é dono da verdade. A gente está se adentrando a temas que Exato. não tem resposta, né? É, A gente está muito ousado aqui, né, Santana? exato, Porque a gente está tocando em assuntos que tem muitas formas da gente abordar, né? exato, Mas, assim, o comprometimento que você fala é essencial, né? Porque amar, eu falei que amar é compartilhar, exato. amar pode ser muitas coisas, Perfeito. né? É isso, é isso. E amar também é se comprometer, né? Desculpa para a Ellen, que faz comigo quer dizer, eu faço com ela o Sankta não, o Sadhana, lá Sim, com o Seva, ela tá falando, eu gosto de ouvir o Sri Hari Bhakta também. sim, eu conheço a Ellen, conheço a Ellen. É, então, pois é. Na Obrigado, verdade, Ellen. ela botou também uma coisa aqui. Na verdade, os homens que fazem isso também acontece de forma inconsciente. Ah, ela está se referindo, acho que quando os homens querem. É, mas aí acho uma coisa, inconsciente até a página número 2, né, gata? Que Sim, de sim, burro e de. Não, até a número 2, porque uma coisa é que está no seu inconsciente e outra coisa é que está na sua. No seu condicionamento, na estrutura. E as pessoas, você cometer um ato delitivo e não conhecer a lei não quer dizer que você não tenha cometido esse erro. Tô errado, Prabhu? exato, né? Ah, E assim, só para fechar esse ponto que você uhum, falou do exemplo desse homem, na uhum, terapia a gente vai estar atento aos padrões que se repetem, né? uhum, Então, geralmente, tudo aquilo que se repete na nossa história de vida uhum, gera padrões, e muitas vezes o que vai conduzir a pessoa ao processo terapêutico é essa repetição, né? Por que é que eu só me envolvo com mulheres problemáticas? dedo podre, Por né? que Que é que eu fala aí não no Brasil. consigo? Sim, sim. Por que é que eu não consigo desenvolver na minha área profissional? Então, às vezes, existem traves, existem dificuldades, Santana, que talvez a gente possa até achar uma razão consciente, mas muitas vezes a base motivacional desse comportamento é inconsciente. Então, na terapia, de Uhum, base analítica indiana, uhum, né, uma terapia que trabalha com a perspectiva do inconsciente, a gente vai primeiro tentar identificar essa dinâmica e tentar desconstruir isso para que a pessoa, né, viva no mundo uhum. de uma outra forma, tá bom? Tá bom. Agora voltando, Sim, é o né, porque a gente tema. vai falando de vários temas, voltando à questão do comprometimento, Sim. amar é compartilhar, como eu coloquei há Uhum, pouco, amar é se comprometer, né? E aí eu lembrei de uma citação de um poeta persa e um místico chamado Almacayan,
que ele fala que o amor que não devasta não é amor. Então, o amor, ele é devastação. O que é devastação no amor? É você sair da sua zona de conforto, é você abrir mão de certas coisas para o bem-estar do outro, é você compartilhar, é você sair da sua condição de egocentricidade. E a maior, pelo menos falando aqui da minha experiência pessoal, Uhum. a maior realização que eu tive disso foi quando nasceu a minha filha, né? Uhum. Quando a gente tem filhos, a gente exercita muito esse lugar de compartilhar, esse lugar de Uhum. sair um pouco da nossa necessidade pessoal. Então, amar é isso também. É Amar é isso. compartilhar. Amar é se sacrificar também, né? Uhum. Não se sacrificar no sentido pejorativo, no Sim, eu sentido de entendi. ser humilhado, de se submeter, Não. mas se sacrificar no sentido da palavra sacrifício, sacrifício, um trabalho santo, uma ação divina, no sentido de Exatamente. você fazer algo visando o bem-estar do O outro outro. sem É, esperar nada em troca, exa- né? exatamente. E além disso, eu quero tocar com você nesse ponto, um ponto do livro que eu amei. Eu falo do livro, mas é uma coisa que eu tenho em mim desde sempre, viu? Estou no caminho certo. Mas é verdade, é do livro também. Do ser humano, cara, do ser humano. Ela não fez esse livro assim, você não tem essa experiência assim. São com os pacientes, é uma coisa mútua, a coisa vai indo e vai acontecendo, é orgânica. Mas além desse comprometimento e a dedicação, uma coisa que é importante, e é o que eu busco, então se eu não encontrar, tá tudo certo, viu? É maravilhoso. Não é que eu tô buscando. Não, utilizei a palavra errada. Estou aberto para. É uma pessoa, isso em qualquer relação, hein? Porque eu sou assim. E agora mais, né? Uma pessoa que busque a resolução construtiva dos conflitos, que os conflitos virão Sim, das sim, relações, inclusive no casamento, mais ainda com o filho, imagina. Conflito vem. E tem uma pessoa do seu lado que não sabe, não mais que solucionar, se abrir, focando o bem comum. Vou te dar um exemplo, olha. Depois você analisa isso, por favor. Eu posso ter feito uma merda muito grande, ou alguém fez uma merda muito grande e me liga. Agora com a maturidade eu tenho consciência disso, mas eu não me importo se ela fez, se ela tá certa ou tá errada. O que eu posso te ajudar? Depois que a gente solucionar isso, aí se cabe, cara, não é assim, é assim, blá 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 blá. Mas no momento que você tá no perrengue, se você ama, a sim. primeira atitude que você tenha, como é que eu posso te ajudar? Eu não quero saber se eu tenho razão ou não tenho. Isso é Sim. secundário. O que eu quero uma. E aí entra a coisa da resolução construtiva dos conflitos. E as pessoas querem ter razão. E eu comecei a falar, e a palavra tem muito poder. Eu comecei a falar durante muito tempo, depois que eu saí da minha terceira crise depressiva, que foi em 2020, logo veio a pandemia. Eu fiquei o ano de 2020, 2021 falando isso. E eu comecei a me dar conta, faz uns 2 anos que eu deixei de falar. Eu fiz isso orgânico, que eu falava, eu não quero ter razão, quero ser feliz. Mas a coisa foi tão assim, eu mudei de falar, porque eu falei, cara, eu deixei de. Não é importante falar, deixei de falar e agir. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso, esse tema de você ter uma pessoa que pensa numa resolução construtiva dos conflitos é importante numa relação? Sim, como você colocou, né? Os conflitos eles vão vir, quer você busque ou não, vai aparecer. Uhum, E nem sempre o conflito é uma coisa ruim. Muitas vezes uhum, o conflito é a possibilidade de se falar algo na relação que está sendo velado, está sendo colocado debaixo do pano, uhum. que o casal não quer olhar, mas que pode estar causando problemas à relação. A questão não é ter conflito ou não ter conflito. A questão é como lidar com o conflito, né? Exato. Que nível de maturidade a gente vai poder lidar com tal conflito. Até porque existem casais que dizem assim: ah, eu vivi 20 anos, nunca tive nenhum problema, nenhum conflito com a minha mulher. Uhum. Ok. Mas sabe-se lá qual foi a qualidade desse vínculo? Que tipo de Exato. relação é?
né? Porque uma relação que tem duas pessoas ali interagindo, se importando um com o outro, em algum Muito. momento vai ter algum nível E aflito, claro. de atrito, né? Exato. Então, às vezes, não, eu não estou querendo dizer que não possa haver a possibilidade de um casal viver de uma forma harmônica mesmo e não ter conflito. Isso pode, isso é bacana. Mas às vezes não ter conflito nenhum pode ser um sinal de indiferença de um com o outro. Exatamente. Exatamente. Indiferença. É o que Deixa eu só concluir. mata muitos casamentos. Sim, sim. Indiferença não é amor, né? Muito, muito pelo contrário. Indiferença é uma coisa. Quando se instala a indiferença numa relação, é quando o outro diz assim: olha, ele está com outra mulher, ele está com outro cara, ele faz isso, eu não estou nem aí. Então, quando a relação chega nesse nível, é muito difícil recuperar, sabe, Santana? Sim. Então, por exemplo, eu não sou um especialista em terapia de casal, mas estudo, né? Porque quando a Uhum. gente lida com uma pessoa que vem, ela vem para mim, ela Uhum. sabe, eu digo, né? Inclusive, recentemente, uma pessoa, acho que do Rio de Janeiro, entrou em contato comigo, querendo fazer terapia de casal. Aí eu Uhum. expliquei, olha, eu sou especialista, tem um manejo específico para esse tipo de terapia. Se Uhum. você quiser falar só você comigo para falar Uhum. sobre a sua relação, tudo bem. Mas eu não tenho um manejo para trabalhar com os dois. Então, assim, não sou, mas a gente estuda, porque a Uhum. gente tem que estudar, né? Uhum. E aí o que a gente observa, eu já ouvi relatos de colegas e tudo, é que uma das coisas mais difíceis de trabalhar com casais é quando um fica indiferente com o outro. Com o outro. Quando um Exato. briga, quando um Uhum. fica revoltado com o outro, quando um fica magoado com o outro, ainda existe amor. Quando não existe amor, reina a indiferença. Então, Exato. tanto faz se Exato. você briga, se Uhum. você trai, se Uhum. mente, o outro não está nem aí. Então, quando chega nesse estágio, é muito difícil reaver o casal. Então, a gente Legal. precisa entender que as relações elas precisam ser cultivadas. E o Exatamente, compromisso, muito. como você falou, é importante, porque é aquela compreensão que a pessoa tem de que, independente de qualquer coisa, eu quero que isso aqui dê certo. Dê certo. Que Exato. dê certo, eu vou Exato. me comprometer. Eu vou me Uhum. comprometer. Talvez eu precise abrir mão de algumas coisas, talvez eu precise ajustar, porque eu quero que dê certo. Pode ser que lá na frente também, Santana, a pessoa mude a percepção e diga, Exato. olha, não dá mais, Exato. não dá mais. Mas até chegar a essa percepção de que não dá Uhum. mais, ela precisa estabelecer um compromisso com ela mesma, independente Uhum. do de que eu quero que dê certo e eu vou trabalhar para que dê certo, eu vou convocar o meu parceiro para que dê certo. Se lá na Uhum. frente não der certo, tudo bem. Tudo bem. Mas eu tenho uma consciência tranquila de que eu fiz o que pude. Né? Exatamente. E, exato. E outra coisa, que eu estava lembrando aqui, o tema sexual, vamos voltar para ele, que é muito importante. É muito importante manter o desejo pelo outro. E aí entra você com seu autocuidado. Sabe, é importante você cultivar a atração Claro, com com o certeza. outro, você fazer um jogo realmente de sedução, porque aí entra no que você acabou de demonstrar, a indiferença. O sexo fica automático, é mais prazeroso olhar o outro, a outra, ou fazer com o outro, fazer com o outro, ou porque muitas coisas que é o pior do mundo, que é o que mais tem, desgraçadamente, é as pessoas falarem, nunca traí, né? Não, fisicamente, né, amor? Porque mentalmente você não trai, mas você está ali por uma obrigação e que sexo ruim você tem. E a pior coisa que tem, cara, é você abrir mão do seu prazer. Não abra. Se descubra, se toque, fale com a sua esposa, a sua esposa com você. Quebrem essa barreira. Exatamente, Santana. É, Só um comentário sobre esse ponto, é sim, porque também o tempo tá, a sim. gente, eu Uhum, vou precisar encerrar daqui a pouco, né, por conta de sim. horário, mas foi muito bom Uhum, você trazer esse exemplo, porque na clínica, o que é que a gente observa? Às vezes a gente atende uma pessoa, um homem ou uma mulher,
que está muito insatisfeito na relação, né? E que muitas vezes pode buscar fora algum nível de satisfação externa. E às Uhum. vezes, sempre, tá? Porque Uhum. às vezes realmente o casal não tem mais liga. Mas muitas vezes o que Uhum. está faltando é um investimento dentro da própria relação. Ela entender que a Uhum. necessidade que ela tem de se apaixonar é uma necessidade legítima, mas que muitas vezes ela está projetando isso fora do casamento. Então, Uhum. às vezes, ela, o exercício que tem que ser feito é dela se apaixonar novamente pelo Exato. parceiro, pela parceira, investir novamente na relação. Eu não estou dizendo que são todos os casos, tá? Mas eu estou dizendo que existem muitos casos que, na verdade, a pessoa ela não quer necessariamente alguém fora. O que ela quer é se apaixonar Apaixonar. novamente. Exatamente. E aí ela Tá vai, viva, como ela vivo, tem né? um parceiro, como ela tem um parceiro, uma parceira, a gente Uhum. vai conduzir para que ela busque isso dentro da relação dela, para que ela faça esse exercício, para ver o que é que não está legal dentro da relação e possa haver a possibilidade de reconquistar essa chama dentro da própria relação. Então, eu sempre considero a perspectiva, né, de Uhum. que é necessário que o casal, é, antes do término, antes de um divórcio, que logicamente pode acontecer, mas antes de chegar Exato. nessa data, Há que o casal outras realmente procure, possibilidades, né? procure recursos ou terapêuticos, recursos de autoconhecimento, outros Uhum. profissionais, que procure investir nessa relação, tá? Ok? Pra boa, eu sei que Samara? você tem. Sim, eu sei que você tem pouco tempo. Nossa, falando que esse assunto é maravilhoso, a gente foi por um lado, por outro. Fala um pouco pra gente do seu livro novo, o livro que nós vamos fazer como que é o nome do segundo livro que você falou? Que eu É o ser tenho? mais Você me enviou? inteiro. É o Como? ser Ser mais mais inteiro. inteiro. Então, gente, ser Certo. mais inteiro. Eu vou começar a ler ele agora, para mês que vem a gente fazer. Que dia você pode, mês que vem, mais ou menos? Eu Em combino com maio, final de maio? você. Eu vou Tá. combinar com você, com calma, Então, viu? e ser mais inteiro é relacionado ao seu autoconhecimento, não é isso? É, o Ser Mais Inteiro, que é esse livro Sim. aqui, tá? Aham. Ele na verdade, ele vai falar sobre a dimensão da sombra dentro da psicologia Uhum. junguiana, né? Que é aquela Sim. parte considerada desprestigiada da nossa Prestigiada. personalidade, Uhum. né? Uhum. Os nossos condicionamentos, as nossas limitações, dificuldades, mas Uhum. também que é uma parte que tem muitas qualidades importantes, mas que a gente, por determinados motivos, não integrou isso à nossa vida. Então, eu vou falar metade do livro, né, os 5 primeiros capítulos, eu falo como a gente pode fazer esse processo de integração da sombra, que é um Aham. aspecto importante do autoconhecimento. E também a gente vai falar de uma outra complementariedade importante para essa experiência de inteireza, que é a dimensão da espiritualidade. Então, vou trazer esses dois aspectos. O cultivo do autoconhecimento pela integração da sombra, com o Uhum. cultivo do ser mais inteiro pela integração de uma vida mais espiritualizada. Então, a perspectiva Cara, do livro é essa. maravilhoso. Amei. Não, e a sombra, eu tô nessa, vendo a minha sombra eu, no Caminho de Santiago, no primeiro dia, eu me conectei com a minha parte mais primitiva. Porque eu estava muito do terceiro chá, com o quarto, quinto, não, com um, dois, três, sim, com o quarto, com o quinto, com o sexto e com o sétimo. Estava muito na parte emocional e espiritual. E a parte material, vale? Não estava tanto assim, do sacro para baixo. E aí, cara, eu me conectei de uma forma, depois de ter andado vários quilômetros no primeiro dia e tal. E depois de ter dançado muito, me conectado com a natureza, eu cheguei em frente do banheiro, que eu fui tomar banho, na frente do espelho, e aí chama energia cósmica, Deus, Krishna, como você quiser, mas ali eu tive a primeira o grande despertar do caminho, foram 6 dias. E foi olhar para mim, eu tô aqui, essa sombra. E eu me conectei com as partes que eu mesmo rechaçava de mim. Eu abracei.
eu sair dali e ser mais inteiro, por isso que eu perguntei, eu achava que ia por esse lado, eu vou amar esse livro, a live vai ser muito boa. Irmão, eu me sinto um ser humano mais inteiro, porque a sombra não é uma coisa negativa, é ali que você aprende realmente. Sim, Dali eu estou vendo coisas minhas, que não é que você tem que seja boa, seja ruim, você tem que transmutar essa energia, que é a energia do mesmo jeito. E eu nunca tinha olhado dessa forma, mas foi uma coisa tão forte. Que obrigada por você ter me enviado o livro, vou ler com muito carinho, muito bem, e vamos desnudar a nossa alma nesse seu livro. Quem quiser adquirir esse livro ou outros, fala dos outros dois também, e eu vou deixar aqui, quando a gente terminar a live, os dados dele. Quem quiser fazer consulta com você também pode, ele está lá na Paraíba, mas no Brasil, aqui na Europa, quem quiser. Eu vou falar uma coisa para vocês, olha, quando nós nos conhecemos, eu falei para ele, foi uma coisa maravilhosa e outra nem tanto. Não sei se você lembra. Eu falei, cara, tenho certeza que eu encontrei um parceiro aqui nessa, nessa história do canal, né? Que é o equilíbrio corpo, mente e alma. E são temas importantes, e você brilhantemente sempre os traz. Mas você não podia ser meu psicólogo, né? E aí, cara, se eu tivesse consciência ou informação do quanto é importante fazer terapia, e alguém falasse para mim o que eu vou falar para vocês, eu beijava as mãos. Quem necessita de um psicólogo, com ele, eu tenho certeza que ele vai saber. Ele é muito empático, é uma pessoa. Eu não fiz terapia com ele, mas eu tenho certeza que você é um dos melhores, se não aí no panteão, porque ele harmoniza muito bem. Ele tem uma. Se você vai falar sobre a parte espiritual que ele trabalha também, é muito boa. E eu fiz terapia freudiana no ano passado, que me ajudou muito. Lembra que eu falei para você, está chegando no top, eu achei que ia ser um ano mais e nada. Em janeiro eu pedi para ele e ele me indicou a psicóloga que eu tenho aqui. Perfeita. Porque é simbiose. Então, sim. quem necessita e está passando por um trauma grande, ou não, quer só se conhecer, o irmão, e aí ele vai falar para vocês qual é a possibilidade dele, os contatos dele eu vou deixar aqui embaixo, e se é possível. Assim que, olha, vamos lá, fala aí. Sim, Santana, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a parceria. Você é uma pessoa muito sincera, assim, eu percebo assim na sua caminhada, e uma pessoa muito apaixonada. A gente precisa ter isso na vida, a gente precisa ter paixão pela vida, a gente precisa ter desejo de se conectar com as pessoas, de se melhorar, de se conhecer mais. A gente nunca vai conseguir se conhecer completamente, né? Porque o Jung Uhum, fala, né? O inconsciente é inexaurível, o inconsciente é uma coisa muito rica, muito dinâmica, né? Então a gente nunca esgota a compreensão do inconsciente. uhum, Mas a gente conhecendo-se um pouquinho mais, a gente vai tendo essa experiência que você vem buscando, né? uhum, De se sentir um pouco mais inteiro, né? Mais uhum, harmonizado consigo mesmo. Porque quando a gente está harmonizado com a gente mesmo, a gente vai conseguir lidar melhor com as exato. adversidades, com os conflitos, com Uhum, os problemas que vêm do outro. E a gente vai uhum, fazendo também um exercício muito importante, Santana, de diferenciar o que é nosso e o que é do do outro, outro, né? Porque terapia exatamente. serve para isso. Entender, olha, isso aqui é responsabilidade minha, isso aqui tem a ver com o papai, com a mamãe, isso aqui é uma questão do meu Uhum, marido. A gente vai conseguindo se diferenciar para a gente se tornar uma pessoa psicologicamente mais saudável, mais inteira, tá? Então uhum, agradeço mais uma vez a oportunidade. Sim, estou disponível para acompanhamento online, tá? Santana tem o meu contato, quem tiver uhum, interesse, quem tiver dúvidas também em relação ao trabalho terapêutico. Eu uhum. escrevi o último livro, né, o Refazendo a Alma, que é esse aqui, Sim. é o livro que fala sobre como funciona a terapia, Uhum, né? Então ele é um diálogo, uma conversa entre um psicoterapeuta e estudantes e vão sendo tratados vários uhum, temas sobre o que é terapia, para que serve, quais uhum. são as etapas, como é a relação terapeuta-paciente. Então, quem tem dúvidas, não essa é uma boa introdução para compreender melhor todo o processo. E eu vi no seu Instagram que você ia fazer um encontro ou uma Sim, assinatura dos eu livros, vou fazer, não eu é? vou fazer um Fala aí mini pra gente que curso, dia é, como é que é. Uhum, vou fazer um mini curso em Recife agora dia 10 de maio.
E é um mini Uhum. curso sobre esse livro, Refazendo a Alma. Da Então, alma. a pessoa, eu faço o mini curso, explorando os temas do livro, e ao final a pessoa recebe o livro. Ai, muito bom. Tá Prabu, bom? muito obrigado. É Muito isso. obrigado. É, eu adorei, 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 adorei. E tô com muita vontade já de ser mais inteiro. Então esperem para o mês que vem. Isso que você falou é muito bonito. E é verdade, eu voltei a ter vontade de viver. E o ano passado, quem não sabe, tenho vídeos aqui falando, eu fiquei literalmente 3 semanas esperando a morte. Então, fez um ano agora, dia 22 de abril, que eu levantei da cama, saí do lugar de vítima e me fiz responsável de mim. Fiz o caminho de Santiago, deixei minha cruz lá, achei que fosse em frente do, da catedral, e não foi, foi 3 quilômetros antes. Sim, Foi catársico. Eu me permiti amar muito e ser amado. bom. Tá bom. Então, o Refazendo a Alma, cara, mês que vem, quer dizer, esse mês de maio, vai ser muito lindo. Boa sorte lá em Recife. Eu Obrigado. vou deixar os dados dele aqui. E lembrando, compre os livros dele. Quem quiser fazer terapia, faça com ele. Ele é muito profissional e ele, além de profissional, é um excelente ser humano e ele está na medicina integrativa, que é muito importante. Muito. Então, obrigado, Alguma coisa que eu Santana. não Até a falei? próxima. Alguma coisa que eu não falei que você queira falar? Tá tudo certo, viu? Depois Tá a bom. gente combina Tá bom. a nossa próxima live, tá bom? Um Tá bom abraço. então. Hare Krishna, um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.